Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana e hoje eu vim fazer um vídeo para vocês falando como que funciona a prova do Enem. Esse vídeo é para ser um guia simples, básico e rápido, para você poder fazer essa prova tranquilo, para você não ter que se preocupar com datas e nem ficar muito ansioso em relação à prova. Para começar, eu quero falar um pouquinho sobre as inscrições do Enem. Para quem não sabe, as inscrições elas são realizadas no site do INEP, lá na página do candidato. É nesse site e nessa área do site que você vai fazer todo o processo de inscrição e que você vai poder acompanhar o progresso da sua inscrição ao longo do ano. Eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês podem visitar o site para saber um pouco mais, para ficar mais familiarizado com as funções, com as ferramentas que tem lá e, dependendo da data que você está vendo esse vídeo, até para fazer a sua inscrição no Enem. Primeira coisa muito importante que vocês precisam saber sobre essa etapa é que ela acontece geralmente em maio. Lá no meio de maio, pode ser um pouco mais para o começo ou para o final do mês. Então você tem que ficar muito atento a essa data para saber qual que é o prazo. Você não pode fazer inscrições antes e você também não pode fazer depois. Eles têm um prazo definido, bem bonitinho lá, que se você perder, não tem mais como fazer a prova no ano. E atenção, essa prova ela tem uma taxa de inscrição. Essa taxa ela tá por volta dos 85 a 90 reais. Como sempre varia de ano em ano, você tem que saber que está dentro desse limite de valor, mais ou menos. Porém, para quem é economicamente fragilizado, para quem realmente é baixa renda, eles também têm a isenção dessa taxa. Para você que não pode pagar, que esse valor vai afetar na sua renda, na renda da sua família, eles te dão a isenção desse valor. Você não vai precisar pagar. Mas você precisa ficar muito atento, porque as pessoas que vão precisar dessa isenção, elas têm que fazer um pedido de isenção. E esse pedido, ele vem antes das inscrições em si. Geralmente ele abre lá em abril. Ele também tem um prazo, tem um dia que começa, tem um dia que termina, e você precisa ficar muito atento, porque se passar desse prazo, você não vai ter o que fazer. Você realmente vai ter que pagar a taxa ou você não vai fazer a prova. Durante o processo do pedido da isenção, você vai responder um questionário, eles vão fazer tipo uma entrevista com você vai ter que responder qual que é a realidade econômica da sua família, como é que você mora, qual que é o seu padrão de vida. Eles vão querer saber isso porque não é uma garantia de que eles vão te dar essa isenção, tá bom? Não é porque você fez o pedido que você vai poder realmente se isentar dessa taxa. Eles vão avaliar a sua situação individualmente para cada um, e aí depois eles vão ter um resultado que vai declarar se você conseguiu se isentar desse valor ou se você não conseguiu. Por isso você também tem que ficar atento a isso, ao resultado do pedido de isenção. Tá tudo lá no site, todo esse processo que eu falei até agora, o pedido, a inscrição, a taxa, o pagamento, geração de boleto, tudo isso você vai encontrar na página lá, na área do candidato, no site do INEP, e é por lá que você vai acompanhar todo o seu processo de inscrição. Um último ponto muito importante é que se você fez o pedido e conseguiu a isenção, você ainda tem que fazer a inscrição no Enem. Conseguir a isenção da taxa não significa que você já está inscrito no Exame Nacional do Ensino Médio. Você realmente precisa ir lá depois, quando abrir as inscrições oficiais, e fazer a sua inscrição. O site já vai entender que você tem a isenção da taxa, que você não vai precisar gerar nenhum boleto. E aí a sua inscrição vai estar feita e pode ficar tranquilo depois disso, porque a sua prova já vai estar garantida. Ainda sobre essa parte da inscrição, na prova do Enem você tem que fazer 5 questões sobre alguma língua estrangeira. As opções são inglês ou espanhol, e é no momento da inscrição que você vai escolher entre esses dois para você poder realizar as questões lá no dia da prova. Então, se você é mais chegado no inglês, se você tem uma facilidade maior para lidar com leitura, interpretação, você precisa saber ler e interpretar bem em inglês. A mesma coisa com o espanhol. Se você tem mais facilidade no espanhol e tudo mais, você escolhe espanhol. Se é o inglês, você escolhe inglês. Você tem que ficar atento porque essa opção não pode ser mudada ao longo da inscrição. Lá na hora você não pode decidir que de repente quer fazer espanhol, sendo que na inscrição você colocou inglês. Isso vai acabar tirando a sua nota dessas questões e eles não vão contabilizar as que você acertou no outro idioma. Uma outra coisa que é nessa parte também da inscrição que você vai responder se você tem alguma deficiência, se você precisa de alguma ajuda especial, se você precisa de um tempo a mais para fazer a prova, ou se você precisa de uma prova feita de acordo com a sua deficiência para te ajudar, para não te prejudicar em relação aos outros candidatos na hora da prova. É lá que você vai responder tudo isso e que vai garantir que você possa fazer a sua prova tranquilamente. Depois que essa fase passar, você vai poder ficar o resto do ano mais ou menos tranquilo, não vai precisar mexer em nada, não vai precisar verificar nada. O que você precisa fazer mesmo é estudar. E não vai deixar para estudar no último mês, tem que estudar mesmo para ir bem na prova. Lá pro mês de outubro é que eles vão divulgar os locais de prova. É o local que, com base no que você respondeu no questionário, onde você mora, é o local que eles vão mandar você ir fazer a sua prova. Geralmente, essas provas elas são realizadas em faculdades.
Então, se você tem conhecimento que ao redor da sua casa, perto do seu bairro ali, tem alguma faculdade, geralmente particular, que aplica essas provas do Enem, você já pode presumir que é lá que você vai fazer, porque eles sempre tentam mandar você para o mais perto possível. Eles não querem que você se atrase, não querem que aconteça nada durante o trajeto até a faculdade, até o local que você vai fazer a sua prova. De novo, é lá no site que você vai verificar isso. Eles vão te mandar o endereço certinho, vão falar qual é o bloco, qual é a sala que você precisa ir, qual é o andar. Vai estar lá tudo certinho numa folhinha que eu recomendo que vocês imprimam. Também é uma recomendação do Enem que vocês tenham essa folhinha que é um comprovante de inscrição que você é opcional, não precisa levar lá na hora, mas se você tiver em mãos é bem mais fácil de você se localizar lá no prédio que você vai prestar a prova. Depois disso, o que vem mesmo são os dias do Enem em si. Eles sempre acontecem em novembro, salvo a exceção que ocorreu em 2020 por causa da pandemia. O Enem, em vez de ser em novembro, foi em janeiro, mas logo depois isso se acertou e ele voltou a ser em novembro, e é sempre aos domingos. Não tem um domingo exato, não são os primeiros ou os últimos domingos do mês, eles que escolhem. E são 2 domingos, porque são 2 dias. As matérias elas vão se dividindo entre os 2 dias e mais pra frente eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Mas esse ano o Enem vai se realizar dia 13 e dia 20 de novembro. Agora eu peço que vocês tenham muita atenção nessa parte, porque eu vou começar a explicar sobre os horários das provas e como tudo vai funcionar tanto no primeiro quanto no segundo dia. No seu primeiro dia de prova, os portões vão se abrir ao meio-dia no horário de Brasília. Isso tanto no primeiro quanto no segundo dia. E eles vão fechar exatamente às 1h da tarde. Tanto no primeiro quanto no segundo de novo. Eu acho aqui que todo mundo já viu aquele meme que sempre acontece em novembro, que são os atrasados do Enem. É muito engraçado, a gente dá muita risada, mas eu tenho certeza que não tem graça nenhuma se você é uma daquelas pessoas. Então, por favor, não se atrasem. O meu conselho é que vocês se programem na sua casa para vocês chegarem meia hora antes dos portões fecharem. Ou seja, eu acho melhor que vocês cheguem entre meio-dia e meio-dia e meia do que meio-dia e meia e 1h. Porque assim vocês têm tempo de entrar no prédio, se localizar, sentar, às vezes no banheiro, tomar uma água, ficar mais tranquilo do que se você chegar, por exemplo, meio-dia e 55. Aí você vai entrar correndo, vai ter que achar sua sala correndo, vai ser frustrante pra você, vai ser um caos e vai acabar te desconcentrando antes da prova. Os portões, eles fecham 1h da tarde, mas a prova, ela só acontece a partir da 1h30. Então, nessa meia hora que você tem entre 1h e 1h30, as fiscais, elas vão estar lá explicando como é que funciona a prova, elas vão dar um monte de informação muito importante que vai servir pra você se organizar, se localizar bem lá e tudo mais. E você não precisa ficar se preocupando com o tempo, ficar perguntando para elas o tempo toda hora, porque geralmente nas lousas das salas de faculdade e tudo mais, eles colocam um horário lá, colocam vários horários. Por exemplo, 1h30, 2h, 2h30, 3h. E conforme essas horas vão passando, eles vão riscando lá no quadro para você ter consciência de quanto tempo já foi e quanto tempo tá faltando para a prova acabar. A partir do momento que você entrou naquela sala, você não pode mais desistir da prova, não pode mais querer sair do prédio até as 3h30. Porque o tempo mínimo que você tem que ficar lá são 2h. Ou seja, de 1h30 até as 3h30 são 2h. Sim, você pode ir no banheiro e tudo mais, mas, tipo assim, entregar a prova e ir embora, não pode. Tem que esperar até depois das 3h30. No primeiro dia, essa prova vai acabar às 7h. Então, ao total, você vai ter 5h30 para fazer as questões do primeiro dia e a redação, que também ocorre nesse primeiro dia do Enem. E para acrescentar mais um detalhe, se você quer levar esse caderno de questões aqui para casa, como eu levei, esses aqui são os meus cadernos de 2020 e 2021. Eu também tinha o de 2019, porém eu não sei onde é que ele foi parar, eu acho que eu perdi. Eu recomendo muito que você traga esses cadernos para casa, mas para você trazer eles, você precisa esperar até 6h30. Você precisa esperar, mesmo se você já acabou a prova, mesmo se, por exemplo, você terminou a prova às 5h30 e já quer ir embora, mas quer levar os cadernos. Vai ter que esperar até 6h30, porque só depois desse horário eles liberam que os candidatos saiam com os cadernos. Antes disso, você pode sair também, mas sem os cadernos, entendeu? E o meu conselho é que vocês realmente esperem e tragam os cadernos, porque assim você consegue corrigir sua prova melhor, você consegue ter mais noção dos seus erros e dos seus acertos. E se você tiver algum tipo de estratégia na prova para marcar questões, para identificar questões que você tem dificuldade, que você precisa melhorar, que você sabia, que você não sabia, é muito bom, porque você vai ter tudo aqui. Por exemplo, durante a prova eu gostava muito de marcar questões assim, sabe? Eu circulava, eu não sei se vai aparecer, mas eu circulava aqui a questão, se eu tinha alguma dúvida sobre ela, se ela não me dava muita certeza,
se depois eu ia precisar estudar um pouco mais sobre esse assunto, eu circulava a questão, porque eu falava, nossa, eu realmente acho que eu não sabia muito bem como responder ela, vou ter que revisar para ir melhor no próximo. O segundo dia é mais fácil de explicar porque é quase a mesma coisa. O horário de entrada, de tempo mínimo, tudo isso é a mesma coisa que o primeiro dia. Então você vai entrar no prédio até 1 hora da tarde, você vai começar a sua prova 1h30, o seu tempo mínimo de permanência é 2 horas, ou seja, só vai poder sair depois das 3h30. Porém, o tempo de permanência lá total é diferente. No segundo dia você tem meia hora a menos para realizar a prova, principalmente porque no segundo dia não tem redação, são só as questões. 3h30 é a hora limite para você permanecer lá fazendo a sua prova. Você vai poder levar o caderno de questões a partir das 6 horas, que é meia hora antes de acabar realmente a prova. Sobre o tempo, é isso. Agora vamos falar sobre as questões e o conteúdo realmente que cai tanto no primeiro quanto no segundo dia. O conteúdo que é cobrado no Enem, ele é o conteúdo que você teve durante o seu ensino médio em si. Claro que não é o conteúdo todo. No ensino médio nós aprendemos muitas coisas que não vão chegar nem perto de cair no Enem. Porém, a maioria, aquilo que foi mais revisado, aquilo que teve mais ênfase, cai sim. Eu não vou entrar agora no assunto das matérias que têm mais frequência no Enem. Eu só vou explicar para vocês que no primeiro dia nós temos uma prova com 90 questões, mais uma redação. Essas 90 questões, elas estão divididas em 45 e 45, ou seja, metade da prova, ela é só de linguagens. O que é isso? É português, é as 5 questões de língua estrangeira que vai ter também, interpretação de texto, essas coisas, tudo isso que envolve linguagens. As outras 45 questões, elas são de ciências humanas. E as matérias que ciências humanas engloba é história, geografia, ciências e filosofia. Agora, para explicar melhor para vocês como é que funciona, eu vou mostrar aqui a minha prova de 2020, do primeiro dia. Os cadernos, eles têm várias cores. O caderno que eu recebi, ele é o rosa, mas tem amarelo, tem o azul, tem o cinza, tem amarelo, azul, cinza, eu acho que é isso, e o rosa. Até porque é para dificultar esse negócio de ter cola, de você ter a possibilidade de colar da pessoa que tá do seu lado, da sua frente. Elas vão receber cadernos diferentes, de cores diferentes. Quando você abre o caderno, você vai encontrar primeiro a parte de linguagens. Ou seja, 45 questões que você vai resolver só de linguagens. As primeiras que vão aparecer vão ser sempre a de língua estrangeira. Mas eu peço que vocês tenham muita atenção, porque aqui vai aparecer tanto as questões de... Aqui vai aparecer tanto as questões em inglês, quanto as questões em espanhol. Ou seja, de 1 até o 5 aqui, não sei se vai dar pra ver. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor aqui pra vocês. Tá vendo? Aqui tem questão 1, 2, 3, 4 e 5. Tudo aqui, as questões em inglês. Aí, quando você passa essas questões, tem as questões em espanhol. Você só vai fazer as questões da língua que você escolheu. Se você escolheu inglês, você só faz as questões de inglês e deixa pra lá de espanhol, finge que não existe. Se você escolher espanhol, você só faz de espanhol e esquece inglês, finge que não existe na sua prova. Porque cada uma delas está enumerada de 1 até as 5. Ou seja, são só aquelas 5 que você vai colocar no seu gabarito. Aquelas outras 5 você esquece. Aí, depois, quando passa essas questões, chega a parte de linguagens propriamente dita. E você pode continuar. Aí já vai questão 6, questão 7, questão 8, até a 45. Depois da questão 45, você tem aquilo que é mais temido pelos estudantes desse Brasil, que é a proposta de redação. Isso aqui, essa aqui é a última questão, a questão 45. Em primeiro lugar, quando você chega aqui, que vai ter a proposta de redação, é onde você encontra ela no meio da sua prova, entre a questão 45 e a questão 46. Você vai ter os textos motivadores, daqui pra ver, tipo, texto 1, texto 2, aí aqui é outro texto, que é um cartaz, né? E aqui embaixo tem a proposta, ó. Esse daqui de 2020, então a proposta foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Com isso, você vai ter que se virar e fazer sua redação. Que inclusive vai ser tema de outro vídeo aqui no canal, só que mais pra frente. Aí no final do caderno, você vai ter o espaço pro rascunho. Tá vendo? Isso aqui foi o meu rascunho, isso aqui eu usei tanto essa parte aqui que tinha em branco, que não era o rascunho propriamente dito, mas eu podia usar, né? Porque eu ia levar o caderno de qualquer forma, não ia ficar com eles. Aí você usa, tem tudo isso aqui pra você fazer o seu texto, montar, porque eles dão outra folha pra você passar limpo e entregar. Passando a redação, você vai ter as questões de ciências humanas. E aí continua na mesma ordem, 46 até 90. E são essas questões de 1 a 45, depois de 46 até 90, que você vai passar pro seu gabarito. Fica atento pra não confundir nem nada, tá bom? Em relação ao primeiro dia, é isso. Eu queria muito mostrar pra vocês como é que funciona mesmo a prova, assim, o caderno mesmo.
O segundo dia tudo é mais simples, né? Então, e as matérias que caem no segundo dia são aquelas que fazem todo mundo chorar, ou a maioria da população brasileira, dos estudantes e tudo mais, que é matemática e suas tecnologias, e ciências da natureza. No segundo dia, tudo é sempre mais simples, né, de explicar, porque realmente é só o caderno de questões, vai ter aqui as questões de 91 a 180, porque são mais 90 questões e vai continuar a ordem do primeiro dia. As questões 91 até 135, elas são só de ciências da natureza. O que é ciências da natureza? É física, química e biologia. As matérias não vão ter uma ordem certa de aparecer, elas vão estar tudo misturada lá. Então vai ter questão de biologia, química, física, biologia, sabe? Mas no final tem uma proporção mais ou menos igual ali entre elas. Às vezes aparece mais uma matéria do que outra, sim, porque não é um número muito exato. Mas nunca vai ser uma discrepância muito grande. Da 91 a 135 é só ciências da natureza, e a partir da 136 até 180 vai ser só de matemática. Então, matemática está aqui na segunda parte do caderno, e ciências da natureza está na primeira parte. Você vai receber só o gabarito, tudo certinho, vai ter lá que colocar. O segundo dia ele é só mais fácil de explicar, né? Porque na prática tudo é mais difícil aqui. Agora eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre como funciona essa correção do Enem. Por que eu preciso explicar isso? O Enem ele não corrige as provas do mesmo jeito que a maioria dos vestibulares fazem aqui, como a FUVEST, a Unicamp e tal, que a sua nota é equivalente ao seu número de aceitos. Aqui é um pouquinho diferente. O Enem ele usa um sistema chamado TRI, que é Teoria de Resposta Written. Isso quer dizer, mais ou menos assim, explicando por cima, que cada questão ela tem um peso, né? E aí a sua nota vai vir de acordo com quantas questões você acertou e que tipo de questões você acertou. Por exemplo, pode ser que você tenha acertado 35 questões em matemática. E seu outro amigo também acertou 35 questões em matemática. Vocês dois provavelmente não vão ter a mesma nota. Um pode ter uma nota maior que o outro e o outro pode também ficar com a nota mais baixa, mesmo acertando o mesmo número de questões. É por isso que o pessoal às vezes reclama muito desse sistema, porque o TRI ou ele te ajuda ou ele te lasca. Simples assim. Claro que existe um certo tipo de estratégia para você acertar as questões com peso maior, né? Mas isso é assunto para outro vídeo, também posso fazer mais para frente. Só que por enquanto é isso que eu tenho que explicar para vocês. Agora aqui, nosso último tópico é algumas regrinhas, algumas coisas que você tem que saber assim para realizar a prova lá no dia. Ou seja, algumas regras básicas, o que você tem que levar, o que você não pode levar, para você não ser barrado nem ser desclassificado lá no dia do Enem. As duas coisas essenciais que você precisa levar é uma caneta preta transparente e um documento com foto. É disso essencialmente que você precisa para realizar a prova. O documento ele pode ser CNH, pode ser RG, você que vê lá. E a caneta ela tem que ser obrigatoriamente preta, não pode ser azul e tem que ser transparente. Agora, se você está levando um celular, está levando um relógio, está levando qualquer outro aparelho eletrônico, você tem que colocá-los dentro de um saquinho que a fiscal vai dar para você antes de você entrar na sala. E lá você, depois de colocar, você vai vedar eles, né? Tem tipo uma colinha na borda do saquinho que você fecha assim, coloca seu nome, seu RG e deixa debaixo da sua cadeira. Basicamente, você pode levar o que você quiser lá para a prova do Enem. Vai ficar tudo debaixo da sua cadeira mesmo. Você pode levar bolsa, pode levar mochila, pode levar sacola, pode não levar nada, pode levar só uma carteira. É você que decide. No final, isso tudo vai ficar debaixo da sua cadeira e você só vai deixar fora o que você vai precisar, que seria caneta, documento e comida, assim. Em relação à comida, é a mesma coisa. Você pode levar o que você quiser, mas precisa estar lacrado. Não pode ser aquele restinho de Doritos que você prendeu lá com um pregador e resolveu levar, sabe? Tem que selar, tem que abrir na hora. E a garrafinha de água lá tem que ser transparente, não pode ter rótulo. Mas isso também é uma coisa que eles não ficam muito em cima, sabe? Só não pode extrapolar muito ou ter uma ideia muito sem noção. Basicamente, sobre o Enem, é isso. É um vídeo bem detalhado? É, mas é pra ninguém ficar com dúvida. E se você tiver dúvida, você pode colocar aí nos comentários que eu vou responder. Eu sei que eu demoro bastante agora, principalmente nessa reta final de vestibular, eu tô demorando muito pra responder os comentários, mas é realmente porque eu estou sobrecarregada de coisa pra fazer, pra estudar, pra dar conta. Inclusive, gente, eu tô tirando minha CNH, graças a Deus. Eu espero que dê tudo certo, que até o começo do ano que vem eu esteja aí motorizada. Muito obrigada por ter ficado até aqui, muito obrigada por ter assistido esse vídeo, obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho, que você possa, por favor, curtir e se inscrever, que você possa recomendar esse vídeo aqui. E é isso, gente. Que Deus abençoe vocês e até mais.